Tema da lição: a Bíblia como um guia para a vida, que devemos fazer o exame das Escrituras. No Evangelho de João, também no capítulo 5, versículo 39, nos diz: examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Devemos examinar, devemos conhecer a palavra de Deus, qual é a sua vontade, para que nós possamos viver aqui na terra segundo a sua palavra. Mas vamos agora para o nosso primeiro tópico da lição, que nos tem o subtítulo: a Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra de Deus, ela é um alicerce. É importante ressaltar que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Não há outra infalível. Apenas a Bíblia traz o registro da palavra e da vontade de Deus para as nossas vidas. Escrevendo em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o nosso ensino. Devemos também colocar em prática. O Senhor Jesus Cristo, ele comparou as nossas vidas como uma casa. E essa casa, ele colocou sobre dois terrenos, um sobre a rocha e a outra sobre a areia. A casa que foi colocada sobre a areia, quando veio os ventos fortes, a chuva, as tempestades, abateram-se sobre aquela casa. E a casa que estava construída sobre a areia, ela veio a desabar. Mas Cristo também mostra que a casa que foi construída sobre a rocha, e essa rocha, é bom salientar, que é o próprio Cristo. Quando uma pessoa, comparada a uma casa, ela constrói ali a sua casa sobre a rocha que é Cristo, pode vir as tempestades da vida, pode vir a chuva, pode vir os ventos fortes, mas aquela casa não será destruída, porque ela está sobre a rocha. As nossas vidas, quando ela é pautada, construída sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos de Cristo, por certo, queridos, pode vir a tempestade que vier, pode vir as lutas em meio à nossa caminhada, mas nada poderá nos abater, porque Cristo é o que estará sustentando as nossas vidas. Então pode vir rios, pode vir tempestades, pode vir chuvas, mas a casa que está sobre Cristo, as vidas que estão sendo edificadas pelo ensinamento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, essas, por certas, resistirão a todas as provações que advêm durante a nossa caminhada pela fé. A palavra de Deus, meus queridos, também ela é luz para a nossa vida. Nós vemos que a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz em trevas. E para nós que somos servos de Cristo, nascemos em Cristo, temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida, nós temos o prazer de ter a palavra de Deus iluminando os nossos caminhos. Quando, ao adentrarmos em meio à nossa caminhada, a luz da palavra de Deus vai clarear os nossos passos. E assim poderemos andar em tranquilidade, sabendo que estamos enxergando em nossa volta o caminho a ser seguido. Nós vemos também nos Salmos de número 119, versículo 105, o salmista,
usando a palavra de Deus, ele nos diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Então o salmista ele tinha plena certeza que a palavra de Deus poderia o auxiliar em meio à sua caminhada. Ela estaria ali trazendo luz para os seus pés, clareando o caminho a ser percorrido. Vamos agora prosseguir para o nosso segundo tópico da lição, que nos diz: a Bíblia nos torna pessoas sábias. A palavra de Deus, ela nos torna pessoas sábias. Provérbios, capítulo 3, versículo 19. Neste sentido, nos diz: todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Provérbios, capítulo 5, versículo 1 nos diz: filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão, inclina o teu ouvido. Esse é o convite de Deus para a nossa vida. Deus nos convida a escutarmos a sua sabedoria e inclinar os ouvidos à razão. Deus, ele nos proporciona o ensinamento, ele nos traz as suas verdades para que tornemos pessoas mais sábias. A Bíblia também nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor, ela é o princípio da sabedoria. E todos aqueles que temem a Deus, que procuram executar a sua vontade, que percorrem o caminho da santidade, essas pessoas já estão possuídas de temor. Mas esse temor, queridos, não é um temor de medo, não é um temor de pavor, mas é um temor que se transforma em amor, em obediência e em prazer de estar obedecendo àquele que nos criou e àquele que nos proporciona o dom da vida. Então, quando tememos a Deus, estamos com o coração aberto de prazer em obedecer a sua palavra. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e 15, nos diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que de foste inteiramente ensinado desde a tua meninice. Sabe as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Essas são as palavras inspiradas pelo Espírito Santo que o apóstolo Paulo trouxe aconselhando ao jovem pastor Timóteo, dizendo a ele que desde a sua meninice Timóteo aprendeu de Lóide e de Eunice, a sua avó e a sua mãe, as sagradas escrituras, e que pode fazer dele uma pessoa sábia, tanto para ministrar a palavra de Deus, como também para a condução da sua vida na presença do Senhor. Vamos para o nosso último tópico da lição: a Bíblia e a prudência para a vida. Queridos, prudência é a virtude que evita ações temerárias. Uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. No livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 42, nos diz: mas um só é necessário, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada.
quando Cristo estava ali diante na casa de Maria de Marta, Marta estava preocupada com os afazeres. Mas Maria, ela parou. Ela pensou que melhor do que se preocupar com os afazeres é estar diante de Cristo para ouvir os seus conselhos e a sua palavra. Marta, vendo que Maria parou, ela pediu que Cristo viesse assim a pedir que Marta, a Maria melhor dizendo, viesse ajudá-la. Mas Jesus falou que o que Maria escolheu foi a melhor parte e que de modo algum lhe seria tirado. Assim, queridos, devemos estar sempre à escuta da palavra de Deus. Devemos estar sempre ouvindo os conselhos de Cristo para nos tornar pessoas sábias e prudentes durante a nossa caminhada em meio à salvação. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Foi apenas uma síntese desta lição muito importante e que você possa comparecer à sua igreja para aprender muito mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vos aguardo na próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.